de crianças, ok? Então, a respeito da família da aliança e os cuidados de Deus, ou cuidado de Deus. Capítulo 32 de Deuteronômio, famoso cântico de Moisés, né? Esse cântico foi tão famoso que ele aparece até no Apocalipse, na visão de João. Quando João tem a visão poderosa lá no Apocalipse, ele vê o povo de Deus, os eleitos do Senhor, os glorificados, louvando ao Senhor com o cântico de Moisés. Eu quero ler com os irmãos o seguinte: o texto inteiro vai até o versículo 47. Na realidade, o cântico de Moisés começa aí no versículo 30 do capítulo 31, né, o último versículo do capítulo 31, e vai especificamente até o versículo 47 do capítulo 32. Esse é o cântico inteiro, vocês vão poder estudar em casa, poder durante a semana tirar mais lições desse cântico. Hoje, para a nossa reflexão, quero ler apenas até o versículo 15, as duas primeiras sessões deste cântico, ok? Diz assim a palavra de Deus: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É reto e justo. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, de gerações em gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se e ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Queridos irmãos, de fato eu quero que você grave no seu coração a respeito desse tema de hoje, a família da aliança e o cuidado de Deus. Quero crer que você que veio aqui hoje e que já foi lavado pelo sangue de Jesus, a sua família é família da aliança. Desde o início, a promessa de Deus, desde o início, a aliança de Deus ficou bem clara, que Deus, por meio do seu poder, da sua graça especial, abençoaria a nossa família. Quando Josué disse em bom e alto som, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O apóstolo Paulo, para o carcereiro de Filipos, disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
Nesse mês, nós temos repetido várias vezes que o nosso Deus é Deus da família. De fato, desde o início, como pregamos aqui recentemente, Deus tem esta preocupação, este foco com a família. Nós estamos aqui no último livro escrito por Moisés. Se escreveu 5 livros, este é o 5º livro, portanto, o último livro do Pentateuco. O livro de Deuteronômio, que literalmente significa pregações ou repetição, aqui a intenção de Moisés, o que Deus colocou no coração de Moisés, que o Espírito Santo colocou no coração de Moisés, é que ele repetisse os principais temas, os principais assuntos, para que o povo tivesse bem consciente agora que eles iriam adentrar a terra prometida. E agora, quando eles fossem morar naquela nova terra, quando eles fossem agora desfrutar das promessas do Senhor, eles precisavam estar absolutamente bem conscientes de tudo aquilo que Deus tinha dito para eles por meio de Moisés. Então, esse livro de Deuteronômio, que tem 34 capítulos, na realidade, ele é composto por 4 discursos, 4 pregações do servo de Deus, Moisés. Se vocês observarem, o primeiro discurso, a primeira pregação, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. Então aí, vocês podem marcar na Bíblia, vocês têm aí o primeiro discurso de Moisés, a primeira mensagem, a primeira pregação. Segunda mensagem vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. Esse foi um sermão mais longo, talvez alguém naquela época dormiu na hora desse sermão, né? E nesse sermão ele concentrou em repetir os principais tópicos da lei. Então vocês podem observar que a ênfase de Moisés no segundo sermão é tratar exatamente a respeito das leis de Deus. No terceiro sermão, que vai do capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 68, nesse terceiro sermão, sermão pequenininho, mas extremamente poderoso, a ênfase de Moisés foi tratar das bênçãos e das maldições. Ou seja, eles estavam agora prestes a adentrar a terra prometida. E Moisés faz questão de relembrá-los que a obediência iria gerar bênçãos e a desobediência iria gerar maldições. Então, ficou claro para aquele povo, e é claro para nós hoje, que ninguém tem bênçãos em desobediência. Ninguém. Se você for desobediente e de alguma forma quebrar os princípios do Senhor, de fato, você não receberá as bênçãos do Senhor. Então nós temos muitas promessas na Bíblia que estão relacionadas diretamente à família. Entretanto, estas promessas, para serem cumpridas na nossa família, nós precisamos obedecer ao Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que o marido que destrata a mulher, o marido que não trata a mulher com cortesia, que não trata a mulher com carinho, com amor, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração daquele marido. Então, se você é casado e quiser que Deus ouça a sua oração, melhore o tratamento aí com sua esposa, certo? Com certeza. E Moisés então vai repetindo essas coisas no seu terceiro sermão. E aí chega o quarto sermão, que vai exatamente do capítulo 29, verso 1, até o capítulo 30, versículo 20. Esse quarto sermão, também um sermão curto, onde ele vai fazer suas últimas instruções, as chamadas instruções finais, e repete a questão das bênçãos e das maldições. Olha, eu percebo aqui no livro de Deuteronômio a grande preocupação de Moisés com a obediência. Com a obediência. Ele vai sempre linkar. Obediência gera bênçãos. Desobediência gera maldição. Então, esse princípio, em família, nós precisamos vivê-lo e ensinar para os nossos filhos desde o berço. Desde o berço. Por isso que no domingo passado eu disse, Deus criou papéis, Deus criou princípios para serem executados na família.
E esses princípios precisam ser obedecidos à risca. O pai comanda, os filhos obedecem. Isso precisa ficar claro, porque se desobedecerem, certamente eles não serão abençoados. Então, se você quer que os seus filhos sejam abençoados, ensine para eles a obediência desde cedo, desde cedo. Então, Moisés trata desse assunto no seu quarto discurso. E aí, o restante do texto, especificamente aí no capítulo 31 até o capítulo 34, nós temos uma espécie de conclusão, né? Onde Moisés, ele faz aí na sua conclusão algumas considerações finais, mas e também a questão de passar o bastão para Josué, e o seu último testemunho de que Deus de fato cumpriu todas as promessas, e agora aquela experiência final dele com Deus, lá já no cume no Monte Nebo, ele observando a terra prometida, e Deus dizendo: olha, você não vai entrar aí, nesse descanso você não vai entrar, né? E muitas pessoas pensam que aquilo foi uma maldição. Não, na realidade ali Deus estava cuidando com carinho de Moisés. De fato, aquele descanso terreno, aquela Canaã terrena, era muito pequena para o servo Moisés. Deus o levou para o descanso eterno, Deus o levou para Canaã celestial. Porque o próprio Deus disse: o meu servo Moisés, né? Então, na realidade, não foi nenhuma desvalorização para Moisés, foi um presente maravilhoso. Mas essa parte final, que é onde nós estamos, o nosso texto está exatamente nessa parte final, naquilo que nós podemos chamar de considerações finais ou conclusão. Ele faz então o seu cântico, ele vai cantar. A linguagem que aparece aí, a partir do versículo 1 do capítulo 2, de fato é um cântico, é uma linguagem poética. Ele vai usar aqui de uma linguagem poética. Mas a despeito dele estar usando uma linguagem poética, o Cântico de Moisés é considerado uma literatura de sabedoria. Ou seja, através desse cântico, Moisés desejava ensinar as últimas coisas para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Então, na realidade, Moisés, além de desejar louvar o Senhor, além de desejar adorar o Senhor, além de desejar expressar a sua gratidão por tudo que Deus representava para ele, ele queria que o povo cantasse aquele cântico e meditasse na letra desse cântico, meditasse nas lições. Por isso que este cântico, ele tem muitas lições, muitas mesmo. Se nós poderíamos passar aqui vários sermões discutindo as várias lições que esse cântico traz para nós. A própria divisão do texto que vai aparecendo aí tem lições maravilhosas. Observe aí, rapidinho, né? A introdução, versículo 1 até o versículo 4 do cântico. Então, marque na sua Bíblia, de 1 até o 4 nós temos a introdução. E nessa introdução, Moisés, ele chama para testemunhar a sua adoração, para testemunhar a sua gratidão e também para ser testemunha daquilo que ele declararia. Ele chama os céus e a terra. De maneira poética, ele invoca aqui a presença dos céus e da terra como testemunhas daquilo que ele iria declarar a partir disso. E ele começa, como mais tarde o apóstolo Paulo vai fazer, ele começa exaltando o caráter de Deus, ele começa exaltando aqui o ser de Deus. Então, o louvor de Moisés começa primeiramente exaltando o ser de Deus. Depois, do versículo 5 até o versículo 9, nós temos uma outra estrofe, uma outra seção deste cântico. E nesta estrofe, Moisés vai fazer um contraste muito interessante, onde ele vai falar da fidelidade de Deus e da infidelidade dos homens, daqueles ouvintes dele mesmo, daqueles que estavam ouvindo ele cantar. Deus tinha feito proezas na saída deles do Egito, ao longo daqueles 40 anos no deserto, coisas maravilhosas, portentosas, poderosas, tremendas.
E mesmo assim, muitos deles por desobediência, muitos deles por murmuração, ficaram prostrados no deserto. Então, nessa estrofe, aí do versículo 5 até o versículo 9, ele trabalha essa questão, esse contraste maravilhoso da fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Mas ele não perde as esperanças. Na terceira estrofe do hino, ele vai, versículo 10 até o versículo 14, vai marcando na sua Bíblia, ele vai cantar aí a bondade de Deus. A bondade de Deus. Então observe bem que o nosso texto, o texto que eu usei e li agora para a nossa mensagem, ele tem três estrofes. A primeira exalta o caráter de Deus. A segunda faz o contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade dos homens, os riscos que nós corremos. E a terceira, ele retoma o caráter de Deus e exalta a bondade de Deus. E aí que reside o nosso tema, a família da aliança e o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Deus ama a sua família, de fato, Deus se preocupa com a sua família, Deus quer cuidar da sua família, ela é importante para Ele. É isso que Moisés queria dizer para aquele povo, é isso que ele queria dizer. Se continuarmos observando o hino, a quarta estrofe desse hino vai do versículo 15 até o versículo 18, e ele vai mostrar aí um detalhe terrível, que nós hoje sofremos muito disso. Aliás, essa foi uma grande preocupação de Moisés. O Espírito Santo de Deus trabalhava isso constantemente no coração dele. Ou seja, a prosperidade, via de regra, gera apostasia. Via de regra. Entristece o meu coração, porque nós vivemos dias hoje, na nossa sociedade, de muitos grupos, de muitas igrejas, que só pregam a chamada teologia da prosperidade. E a gente percebe que as pessoas que estão envolvidas nesses movimentos, cada dia que passa estão mais longe de Deus. Cada dia que passa estão mais longe de Deus. Grande preocupação de Deus é que aquele povo agora iria adentrar a terra prometida. Agora eles iriam morar em casas construídas, casas de barro, de tijolos. Agora eles iriam ter vinhas, agora eles teriam lavouras boas, produção agrícola boa, com fartura. Eles iriam enriquecer, mas em virtude disso, corriam um risco muito grande de apostatar. Grande problema da igreja na Europa, grande problema da igreja na América do Norte, e esse problema já chega no Brasil, foi exatamente a prosperidade do povo. De modo geral, o povo evangélico no Brasil experimentou esta emergência, um povo emergente. Começou a ter dinheiro, começou a ter recursos, as famílias começaram a morar em casas melhores, em apartamentos maiores, isso, aquilo, outro, em condomínios e tudo. Observe, muitos desses que prosperaram, Deus ficou em segundo plano. Muitos ao longo desse tempo foi deixando de priorizar Deus na vida. Muitos priorizando outras coisas. Então, das estrofes, esta quarta estrofe do hino de Moisés, é exatamente mostrar que a prosperidade era a causa da apostasia. Aqui é uma estrofe que nós podemos chamar de estrofe profética. Ele estava exatamente falando do perigo que iria acontecer, e de fato aconteceu, porque na segunda geração, logo depois de Josué, a Bíblia diz que aquele povo abandonou o Senhor. Esqueceu de tudo que Deus tinha feito. A quinta estrofe, se vocês marcarem na Bíblia aí, vai do versículo 19 até o versículo 22. E aí, 19 até o 22, nós temos a execução do juízo do Deus justo. Quem faz parte da escola dominical e frequenta a minha classe, por exemplo, hoje nós estudamos Hebreus, aquele capítulo dificílimo de Hebreus, capítulo 6, né? E
observamos o que o escritor da carta estava ensinando. E ele usa o exemplo deste povo, que mesmo Deus tendo tirados do Egito, por causa da rebeldia e apostasia deles, Deus não os poupou, ficaram prostrados no deserto. Ficaram prostrados. Moisés então canta isso de maneira profética. A 7ª estrofe, do versículo 28 até o versículo 33, nós temos a falta de discernimento de Israel. Também é uma estrofe profética. Eu costumo dizer hoje, se você fosse pedir um dom espiritual ao Senhor, eu te aconselho, peça o dom do discernimento. Certamente, esse dom, nós necessitamos muito dele. Muitas pessoas, por não saber discernir, estão caminhando a passos largos para a perdição. Muitos pais de família, muitos líderes, sacerdotes de casa, por não estarem discernindo corretamente, deixam ou permitem ou não estão observando que sua família caminham a passos largos para uma estrada que não tem volta. Moisés canta isto também. E depois, na 8ª estrofe desse hino grande dele, mas maravilhoso, ele diz lá, o Deus da vingança e o Deus da recompensa, o Deus da compaixão e o Deus do juízo. Aí ele faz um contraste, versículo 34 até o versículo 38. Ele diz, Deus vinga, mas Deus recompensa. Deus tem compaixão, mas ele também tem juízo. Então, esta é uma questão que hoje nós, às vezes, não lidamos bem. Às vezes temos a tendência de extremar para um lado só e esquecer do outro, fazer uma coisa e esquecer a outra. Jesus aconselhou os seus discípulos e nos aconselha hoje, fazer isso sem omitir aquilo outro. Às vezes nós extravasamos em relação ao amor de Deus. Deus é amor, e aí a gente só pensa nisso. E esquecemos que a Bíblia diz que Deus é justiça também. Outros, entretanto, só pensam no Deus de justiça e acaba criando uma imagem de um Deus que está sentado no trono com um chicote na mão, esperando você fazer alguma coisa errada para te chicotear. Enfim, são extremos. E na realidade a Bíblia diz que Deus recompensa, mas Ele também vinga. Deus tem compaixão, mas Ele também é juízo. E caminhando para o final do seu cântico, nos versículos 38, 39 até o 44, ele vai falar que Deus é justo, Deus é justo, Deus de justiça, e Ele mesmo defende a sua justiça. Na realidade, Ele não constituiu nenhum advogado aqui na terra, ou nenhum representante para defender a justiça dele. Ele mesmo defende a sua justiça. Então você não precisa ficar preocupado. Então quando a gente vê uma cena como aquela da época do carnaval, lá na escola de samba Gaviões da Fiel, né, num das apresentações lá, o diabo lutando com Jesus e vencendo Jesus no centro da passarela. Aí muita gente arranca os cabelos da cabeça e fica isso, aquilo, outro. Deus não precisa de ninguém defendê-lo. Ele mesmo defende a sua justiça. Moisés canta isso e termina o seu cântico nos versículos 45 até o 47. Na realidade é uma conclusão. Pois bem, mas o que nos interessa para hoje, para este momento, é exatamente as duas primeiras estrofes, as 3 primeiras estrofes, aonde ele vai declarar o caráter de Deus, aonde ele vai fazer esse contraste e onde ele vai retomar a questão da bondade de Deus. E nesse contexto é que eu tirei esse tema, a família da aliança e o cuidado de Deus. A família da aliança e o cuidado de Deus. Então, a primeira coisa que Moisés se preocupa em trazer no seu cântico é a base da aliança. A base da aliança. Então, nós somos a família da aliança. E qual é a base da aliança? Ele vai dizer que a base da aliança, o pilar da aliança, é exatamente o caráter de Deus. Então, a aliança está fundamentada no caráter de Deus, de Deus.
Isso é um fato. E ele vai, por isso é que ele diz aí no versículo 3, porque proclamarei o nome do Senhor. Observe na sua Bíblia, Senhor com letras garrafais, engrandecei o nosso Deus, escrito Deus. Então aí tem as duas palavras, tem aí a palavra Yahvé e Elohim, ou seja, eu vou proclamar. Ele chamou os céus e a terra como testemunhas e diz, eu vou proclamar. O que eu vou proclamar? Eu vou proclamar o nome. E quando especialmente o Velho Testamento fala do nome de Deus, ele está falando de quê? Está falando do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Eu vou proclamar os atributos de Deus. Diz lá, o Deus da aliança, o Deus Yahvé. E eu vou engrandecer o Deus Elohim, ou seja, o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que dirige as ações de todas as suas criaturas. Então ele já começa a dizer que a base da aliança está no caráter de Deus, de Deus. Por isso que se o Senhor não edificar a sua casa, você está trabalhando em vão. Salomão, na sua sabedoria, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Deus da aliança, a base dessa aliança, é o próprio caráter de Deus. E aí, depois que ele disse, eu vou proclamar o nome de Yahvé, eu vou engrandecer o nome de Elohim, ou seja, eu vou proclamar o Deus da aliança, eu vou engrandecer o Deus soberano. E ele começa agora tratar destes atributos, e o primeiro que ele cita, e pela primeira vez na Bíblia, aparece essa designação para o Deus da aliança, ele é a rocha, diz, eis a rocha. E desde o início do mês, nós estamos dizendo que o segredo de uma família coesa, de uma família saudável, o segredo de uma família que realmente está usufruindo das bênçãos do Senhor, é uma família sobre a rocha, sobre a rocha. Então, família da aliança, ela tem que estar sobre a rocha, porque primeiro atributo que Moisés vai cantar e vai citar é a rocha. Como eu disse, é a primeira vez que aparece a expressão rocha na Bíblia, referindo-se ou sendo usada em relação ao Senhor. Depois daqui, ela vai aparecer várias vezes, aqui mesmo e em vários outros lugares, depois nos Salmos, enfim, até no Novo Testamento. Ou seja, a família da aliança está sobre a rocha, porque o caráter de Deus é a base da aliança. Vocês podem continuar observando que agora ele vai cantar. Ele já anunciou isto no início, na introdução do seu cântico. Agora ele vai exaltar então esses atributos do Senhor. Eis a rocha, porque primeiro, suas obras são perfeitas. Então ele vai falar da perfeição de Deus, né? Isso é uma característica do atributo de Deus. Deus não fez nada pelas metades, Deus não faz nada pelas metades. Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer, aquele que começou boa obra, ele vai cumprir, né? Ele vai cumprir. Deus não deixa nada por fazer, não, suas obras são perfeitas. Até hoje o homem não cansa de admirar tudo que Deus fez de maneira perfeita. Então ele está cantando, suas obras são perfeitas. E aí ele continua dizendo aí, porque todos os seus caminhos são juízo, ou seja, são justos. Deus não prejudicou ninguém e não prejudica ninguém, não. Todos os seus caminhos são justos. Então Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas, porque os seus caminhos são justos, são corretos. E depois ele continua dizendo aí, Deus é fidelidade. Deus é fidelidade. Quão bom, que coisa maravilhosa, uma família descansar na fidelidade do Senhor. Nesses dias difíceis, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, de repente, da noite para o dia, você perdeu o emprego, e aí fica preocupado agora com a fonte de renda, como é que você vai levar o pão de cada dia para casa? Né? Hoje mesmo recebi um zap de uma irmã, pastor, ore por mim, que eu acabei de ser informada que vou ser demitida amanhã. E não sei o que fazer. Aí eu disse, descanse na fidelidade do Senhor.
porque a família da aliança descansa na fidelidade do Senhor. Ensina isso para os seus filhos. De manhã, no culto doméstico, chama. A coisa está apertada, está difícil, a crise está grande lá fora, né? Tem que apertar os cintos, etc, etc. Mas não tente fazer isso com a força dos seus braços. Não tente fazer isso com a sua capacidade, com a sua sabedoria. Não, a família da aliança, ela descansa no cuidado do Senhor. E Deus é fiel. Deus é fiel. E não é a você, não. Fiel ao caráter dele, a base da aliança, porque ele é fiel, essa é a verdade, aleluia. Descanse, família, na fidelidade do Senhor. Que coisa bonita que Moisés está cantando, que coisa. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está humilhado, honrado, tudo eu já tenho experiência. E ele completa dizendo: tudo posso naquele que me... E aquele que me fortalece é fiel. É fiel. Josué aprendeu com Moisés, sabia esse cântico de cor. Mais tarde, no final da sua vida, com quase 110 anos de vida, ele diz: nenhuma promessa do Senhor caiu por terra. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Por quê? Porque ele é fiel. Lá no Novo Testamento a Bíblia diz: Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Então o que ele falou, ele cumpre. Tome posse disso. Família da aliança, ela descansa no cuidado de Deus, porque Deus é fiel. Mas o texto continua dizendo: Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Justo e reto. A palavra traduzida literalmente é verdadeiro e reto. Não existe mentira com o nosso Deus. Viva isso na sua família, meu querido irmão. Deus tem de fato estas bênçãos para todos nós. Ele quer cuidar da nossa casa, Ele quer dar direção para a nossa casa. Ele sempre quis fazer isso com o povo dele. Moisés estava cantando isso aqui como gratidão, mas também como ensinamento. Como eu disse no início, este cântico, embora seja poético, a linguagem aqui poética, também era um cântico de sabedoria. Nós temos aqui conselhos práticos, ensinamentos objetivos, e este é um deles. Ensine a sua família a descansar no caráter perfeito, justo, fiel, verdadeiro e reto do nosso Deus. Ensine isso. Com certeza não vai existir depressão na sua casa. Com certeza não vai existir desespero, não vai ter suicídio na sua casa. Ensina isso. Ensina. Porque tudo isso que eu disse representa desespero, representa uma série de outras coisas. Então vamos descansar no Senhor. Isso é que Ele está dizendo. Mesmo que Ele depois aqui vai mostrar esse contraste, né, da fidelidade de Deus e a infidelidade do homem, né? Ele vai mostrar, vai deixar que o homem natural, né, o homem ainda sem ser lavado no sangue do Senhor Jesus, por natureza ele é corrupto, seu coração é enganoso, ele é perverso, ele está deformado. Mas mesmo assim, Moisés termina a segunda sessão falando da bondade do nosso Deus. O nosso Deus é bondoso. Observe aí, verso 6, é assim que recompensas o Senhor, povo louco e ignorante, né? E aí vai falar daquilo que Deus foi fazendo, e mesmo assim, no versículo 8 em diante, ele vai mostrar a bondade do Senhor, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele tirou ele de uma terra deserta, de um ermo solitário, povoado de uivos, rodeou de cuidado e cuidou dele, guardou como... Olha aí, você já pensou que ele está falando aqui para a sua família? Guardou como a menina dos olhos, com a menina dos olhos. Você, a sua casa, é a menina dos olhos do Senhor. A menina dos olhos do Senhor. Ele está assim, atento à sua casa. E ele dá, poeticamente ele diz: como a águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e levando sobre elas.
É isso que Deus faz. Muitas vezes, aquele poema das pegadas na areia, é uma experiência da poetisa naquela época, mas que é realidade para nós hoje. Quantas vezes Deus nos carrega no colo. O Salmo de número 91, quantas vezes Ele nos coloca debaixo das suas asas e nos protege. Quantas vezes Ele protege a nossa casa contra as flechas, contra os dardos, contra os laços do passarinheiro. Quantas vezes? Então nós precisamos confiar nisso. Muitas delas você nem viu. De repente alguém, um homem mau, alguém maligno, pensou, planejou entrar na sua casa, te causar prejuízo, causar dano. Talvez articulou entrar na sua casa, estuprar sua filha, sua esposa, isso, aquilo, outro. Mas Deus protegeu a sua casa e você não ficou nem sabendo. Porque você é a menina dos olhos dele. Família da aliança usufrui do cuidado de Deus, exatamente por causa da base da aliança, que é o nome, o caráter do nosso Deus, que é bondoso, bondoso. Pois bem, mas a segunda coisa que esse texto nos ensina, que esse hino maravilhoso, nesta parte, nessas 3 partes apenas, a segunda é que Deus está fazendo e fará a sua parte. Moisés queria que o povo soubesse disso. Deus não foi embora. Deus agora tirou aquele povo do Egito, etc. Agora já estava na portinha para entrar na terra prometida. Já estava ali, aí Deus foi embora e deixou, agora é com vocês. Nada disso. Nada disso, né? Desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, a essência, presta atenção nisso, a essência da teologia da aliança é a seguinte: andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Marque na sua Bíblia, Levítico capítulo 26, versículo 12. Aí nós temos a essência da teologia da aliança, a essência. Andarei no meio de vós, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Deus estará conosco. Ele fez essa promessa 3 vezes, para Abraão, para Isaac e Jacó, depois repetiu para Moisés, depois repetiu para Josué, mas o cerne delas, lá em Gênesis capítulo 28, no versículo 15, Deus disse para Jacó, lá em Betel, no dia daquele sonho maravilhoso, Deus diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que eu planejei para você. Olha que coisa. Esta é a essência da teologia da aliança. Deus está no nosso meio, Deus está conosco. A essência, Ele diz: eu estou contigo, Ele está na sua casa, Ele realmente habita na sua casa. A Bíblia deixa isso claro para nós, muito claro. E eu costumo dizer, nos casamentos, ainda hoje, quando Deus está para o lado de dentro, os problemas ficam para o lado de fora. Quando Deus fica para o lado de fora, os problemas ficam para o lado de dentro. Essa é a verdade. Mas a essência da teologia da aliança é: eu serei contigo, ou seja, eu andarei no meio de vocês, eu estarei com vocês. Uma das últimas palavras de Jesus, quando volta para o céu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Então, meus queridos irmãos, a família da aliança tem que tomar posse dessa verdade. Deus está conosco, Deus está na nossa casa. Então você não precisa de cantar o hino, entra na minha casa. Ele já entrou, Ele está aí na sua casa. O ímpio que tem que cantar esse hino, entra na minha casa. Mas na sua Ele já está. Faz parte da aliança. Ele disse: eu vou estar no meio de vocês, vou estar convosco. Ele prometeu isso, como eu disse para Abraão, Isaac e Jacó: serei contigo, ou seja, estarei na sua casa. Agora o texto continua dizendo, ainda como parte desta essência da aliança: eu te guardarei, eu te guardarei. Ele está falando aí de proteção e de direção, ou seja, eu vou te guardar e vou fazer de tudo para você não ir para o caminho errado. É isso que Deus está falando ainda hoje: eu te guardarei. Então,
qualquer agenda hoje, praticamente do mundo inteiro, o assunto de ponta é segurança pública. Quase que em todo o mundo as pessoas estão inseguras. Mas aquele que faz parte da família da aliança, ele sabe que ele tem a principal segurança. A principal delas. Diz lá, eu te guardarei. Por onde quer que fores, eu te guardarei. Vou te dirigir. Essa foi a promessa que Deus fez para Josué. Serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Eu vou te guardar. Mas também a mesma promessa, a essência da aliança, além de Deus estar conosco, além de Deus nos guardar e nos dar a direção, Ele também se revela como Deus da provisão. Ou seja, eu não te desampararei. É o Deus da provisão. Então, apesar da crise, a despeito dela, você não precisa ficar arrancando os cabelos da cabeça, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Então observe bem aí na essência da aliança, nosso Deus se revela como o Deus presente, se revela como Deus que cuida, que guia, e se revela como Deus que provê, é o Deus da provisão, Deus da provisão. Davi aprendeu essa lição e disse, já fui moço e sou velho, e jamais vi um justo mendigar o pão. Então não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, Deus vai agir em seu favor. E por causa do seu medo, não seja infiel, não seja infiel. Como aprenda com a viúva de Serepta nos dias do profeta Elias. Ela só tinha um bocado de trigo, com um pouquinho de azeite, só dava para fazer um bolo, um pão para ela e para o filho, e depois comeriam aquele, e quando o poder daquele pão acabasse, eles iriam morrer, porque não tinha mais o que fazer. Mas o profeta diz, faça para mim. Ela fez, entregou, e em virtude disso, não faltou azeite na sua botija, e não faltou trigo na sua panela. Olha que coisa maravilhosa. Né? Coisa maravilhosa. Não deixe o seu medo roubar a sua fidelidade. Não deixe. Às vezes eu vejo hoje, nos dias nossos, por causa dessa crise que está aí, muita gente com medo. Às vezes eu vejo na igreja eu sinto isso, e sinto com pesar. Né? Muita gente com medo da crise se torna infiel ao Senhor, não traz para a consagração os dízimos e as ofertas. Resultado, comete 2 erros. O erro da infidelidade, porque Deus mandou ele trazer, né? E o erro da falta de fé, ou seja, não está crendo no Deus da aliança, não está tendo consciência que a família dele é a família da aliança, e por ser a família da aliança, Deus prometeu prover. Deus prometeu prover. Você literalmente tem que crer para ver. É isso. Então não tenha medo da crise. Toda a história da humanidade, nós tivemos crises. Elas vêm e vão, e voltam de novo. Mas a nossa fé não pode ser como a onda do mar. Independente delas, nós precisamos continuar crendo. Pois bem, queridos irmãos, então se você realmente crê no Senhor Jesus, sua família é a família da aliança. Tome posse disso. E a essência da teologia da aliança, eu estarei no meio de vocês, serei vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou estar com vocês, eu vou guardar e dirigir vocês, e eu não vou desamparar vocês. Não vou. Tome posse disso, em o nome de Jesus. Deus ama a sua família, e Ele não vai desampará-la. Feche os seus olhos, faça a sua oração, em nome de Jesus.